E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia, e esta é a nossa primeira aula de uma sequência de aulas onde vamos estudar a fisiologia humana. Vamos estudar os sistemas do corpo humano, beleza? Então, finalizamos as nossas aulas de zoologia e vamos começar sistemas a partir de agora. Então vamos começar com o sistema nervoso. Então, bora de sistema nervoso agora. Pessoal, então vamos ver os tópicos que veremos nessa aula. A primeira aula de fisiologia humana. Então estamos entrando na unidade 17, tá? Da apostila do cursinho da UEL, do CPV, tá bom? E os tópicos dessa aula, da aula de sistema nervoso, são esses. A gente vai começar estudando a divisão anatômica do sistema nervoso, depois a gente vai estudar o sistema nervoso central, depois o sistema nervoso periférico, tá? E dentro do sistema nervoso periférico, a gente vai dar uma olhada no sistema nervoso somático e também no sistema nervoso autônomo, tá? E para finalizar a nossa aula de sistema nervoso, a gente vai ver as principais, tá? Alguns conceitos, alguns tópicos importantes que envolvem as principais células nervosas, que são os neurônios. Então, vamos começar com divisão anatômica agora. Então, pessoal, para ficar mais fácil o estudo do sistema nervoso, nós fazemos algumas divisões anatômicas, tá bom? E as divisões anatômicas são essas daqui, ó. SN significa sistema nervoso, tá? Sistema nervoso, beleza? E o sistema nervoso, ele começa se dividindo em duas porções, uma aqui e uma aqui. A primeira porção é o sistema nervoso central, SNC, sistema nervoso central. A segunda divisão é essa daqui, que é o sistema nervoso periférico, beleza? SNP, sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, por sua vez, ele se divide em duas porções, tá bom? Em duas porções anatômicas. Primeiramente, essa porção aqui, ó, que é o sistema nervoso somático, tá? Sistema nervoso somático. SN, tá? Somático. E por último, o sistema nervoso periférico, tá? Ele se divide no sistema nervoso autônomo, beleza? SN autônomo, sistema nervoso autônomo. Então, essa daqui é a divisão, beleza? Anatômica do sistema nervoso. Pessoal, agora vamos entrar no sistema nervoso central, tá? Vamos estudar o sistema nervoso central. Quando a gente fala do sistema nervoso central, beleza? A gente fala do encéfalo. O sistema nervoso central, pessoal, ele é formado pelo encéfalo, ou seja, tudo que está dentro da nossa caixa craniana, tá? Tudo que está dentro da nossa cabeça, beleza? E também pela medula espinhal, ó, pela medula espinal ou medula espinhal. Tanto faz, pode falar das duas formas, tá? Então, também formado pela medula espinal, beleza? A medula espinal está protegida pelas vértebras da coluna vertebral, tá bom? Pessoal, quando a gente fala o cérebro é essa parte aqui, ó, em cinza, beleza? Tá até escrito aqui, ó, cérebro, tá? Em cinza, beleza? Tudo que está dentro da nossa cabeça, da nossa caixa craniana, é chamado de encéfalo, beleza? Então, se você pega desse verdinho aqui, ó, até o cérebro, ou seja, se você pega do verdinho, todas essas estruturas até o cérebro, tudo isso daqui forma o encéfalo. E é tudo isso daqui que está dentro da nossa cabeça, tá bom? Não é só o cérebro, tá? Fechou. Pessoal, o cérebro, a função dele é interpretar, é receber os estímulos, tanto do ambiente quanto os estímulos de dentro do nosso corpo. Interpretar essas informações e mandar uma resposta, gerar uma resposta, tá? Essa é a função do cérebro, é como se fosse a sala de controle do nosso corpo, tá bom? Esse azulzinho aqui, ó, é o cerebelo. E o cerebelo, ele tem a função do equilíbrio, beleza?
Então, por exemplo, se você é maior de idade, se você bebe bebida alcoólica, o álcool ele é absorvido pelo estômago, rapidamente pelo estômago, tá? Cai na corrente sanguínea e vem aqui no cerebelo. E é aqui no cerebelo que ele atua, fazendo com que o cerebelo perca um pouco ou bastante, depende da quantidade de álcool que a pessoa ingere, perca pouco ou bastante a capacidade de equilíbrio. Por isso que quem bebe fica cambaleando. Por que isso acontece? Porque o álcool afeta o cerebelo e a função do cerebelo é o equilíbrio. Essa partezinha laranja, pessoal, é a ponte, né? E o que é uma ponte? A ponte, ela interliga dois pontos, não é? Então, a ponte, ela tem a função de uma transferência, né? Ou seja, de algo que vai de um lugar para outro, não é? E a ponte, essa região aqui do encéfalo, dentro da cabeça, também, beleza? A ponte, ela tem a função de transferência de informação. Então, a informação vai, volta, tá? E a ponte tem essa função de realmente fazer uma ponte, tá? E por último, pessoal, o bulbo, tá? Para finalizar o encéfalo, falar do bulbo. O bulbo é essa partezinha verde aqui, tá, pessoal? O bulbo tem a função, tá, de controlar algumas funções vitais que o nosso corpo tem. Por exemplo, o bulbo, essa partezinha verde aqui, tem a função de controlar o batimento cardíaco. O bulbo, além do batimento cardíaco, também tem a função de controlar a nossa respiração, beleza? Então, algumas funções vitais, né, da gente, de nós seres humanos, é controlado pelo bulbo, tá? E pessoal, tudo isso aqui junto forma o encéfalo, beleza? E aí, pessoal, continuando aqui no sistema nervoso central, também tem a medula espinal ou medula espinhal, tá? A medula espinal ou medula espinhal, beleza? Ela é protegida pelas vértebras da coluna vertebral, tá? E é por ela que passa a informação, beleza? É por ela que a informação desce do cérebro e vai para as partes do corpo, e é por ela que a informação chega das partes do corpo e sobe até o encéfalo, beleza? Até o cérebro, tá bom? Medula espinhal. A medula espinhal tem uma função muito importante que é essa daqui, ó, ato reflexo, beleza? Esse ato reflexo, essa função da medula espinal, está envolvido com a defesa do nosso corpo. Mas segura um pouquinho que daqui a pouco eu vou falar só de ato reflexo de uma forma mais completa, tá bom? Por enquanto, só saiba que existe essa função da medula espinal, que é o ato reflexo envolvido com a defesa. Então, isso daqui é o sistema nervoso central, formado pelo encéfalo, dentro da cabeça, que tem tudo isso daqui, e também pela medula espinhal, tá? Que fica dentro da coluna vertebral, das vértebras, tá bom? Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha no sistema nervoso periférico. Então, olha só, eu acabei de falar do sistema nervoso central, agora eu vou falar do sistema nervoso periférico, beleza? Pessoal, aqui em cinza, ó, em cinza é o sistema nervoso central. Ele tá todo cinza porque ele não interessa mais, porque eu acabei de falar cada partezinha importante dele, beleza? Então, ele tá em cinza. O que tá em laranja e o que tá em roxo, isso daqui é o sistema nervoso periférico, beleza? E o sistema nervoso periférico, pessoal, é formado por duas estruturas, que são esses roxos, os gânglios, e por esses cordões aqui, ó, laranja, que são os nervos, beleza? Então, o sistema nervoso periférico é formado pelos gânglios e é formado pelos nervos. Fechou, pessoal? Pessoal, eu desenhei aqui, ó, um neurônio, tá bom? Esse daqui é um neurônio. É a principal célula nervosa do corpo, tá? Por que eu desenhei isso? Porque, olha só, vem aqui comigo, pessoal. Quando a gente fala de sistema nervoso... Quando a gente fala de sistema nervoso periférico, tá? É importante saber que os gânglios, ó, tá? Eles são formados por essa parte aqui do neurônio. Daqui a pouco eu vou falar só de neurônio, tá? Mas os gânglios é formado por essa parte amarelinha dos neurônios, tá? Chamado de corpo celular. Então, os gânglios são formados pelo corpo celular. Fechou? Beleza, legal. E aí, pessoal, é interessante saber também que os nervos são formados por essa parte aqui, ó, por essa parte aqui dos neurônios, tá? Os nervos
Então, são conjuntos de axônios, tá bom? De axônios, tá? Então, olha só revisando. Os gânglios são formados por vários corpos celulares, beleza? Vários corpos celulares. E os nervos são formados por vários axônios, tá bom? Na hora que eu for falar dos neurônios, mais especificamente, isso vai ficar mais claro, esses nomezinhos que eu acabei de falar, tá? Corpo celular e axônio. Mas, por enquanto, é importante saber que vários corpos celulares formam os gânglios e que vários axônios formam os nervos. Fechou? Pessoal, então aqui, continuando ainda o sistema nervoso periférico, tá? A gente acabou de ver ele, né, formado por gânglios e nervos. É bom a gente falar, ó, que os nervos, ó, então eu vou aqui falar de nervos, olha a flechinha apontando aqui os nervos. Eu vou falar um pouquinho sobre os nervos. Por quê? Porque tem alguns nervos importantes. Eu quero destacar dois que caem bastante nas provas, tá? Quais nervos são esses? Número 1 e número 2. Número 1, os nervos aferentes, que também podem ser chamados de nervos sensitivos, aferentes. O nervo de número 2 são os nervos eferentes, que também podem ser chamados de nervos motores. São os nervos motores, nervo motor eferente, beleza? Pessoal, é só para lembrar, tá, que os nervos, eles são formados por um conjunto dessa estrutura aqui, ó, tá bom? Dessa estrutura aqui do neurônio, que é chamado axônio, beleza? Então, vários axônios, tá, de neurônios, que são células nervosas, formam os nervos, beleza? O que é importante a gente saber sobre os nervos, tá? Olha aqui comigo, pessoal. Os nervos aferentes ou sensitivos são aqueles, tá, que são responsáveis por captar o estímulo, a informação, beleza? Então, olha só. O nervo responsável por pegar a informação, ó, trazer a informação até a medula espinhal, depois da medula espinhal vai subir até o cérebro. Então, o nervo que recebeu, que capturou esse estímulo, são os nervos sensitivos aferentes. Fechou? Já os nervos responsáveis por pegar a resposta de um estímulo, a resposta que vai sair aqui do cérebro, passar pela medula, tá? O nervo responsável por pegar essa informação que está vindo da medula até um órgão-alvo, tá? Até qualquer parte do nosso corpo, são os nervos eferentes, os nervos motores. Beleza? Então, olha só para finalizar. Nervos aferentes sensitivos são responsáveis por receber o estímulo e mandar até a medula espinhal. Beleza? Os nervos eferentes, os nervos motores, são os nervos que levam a informação vindo lá na medula espinhal para as partes do corpo, para os órgãos, para os nossos tecidos. Fechou? Então, o que chega vem pelos nervos sensitivos aferentes, tá? A resposta que vai para as partes do nosso corpo vão por nervos eferentes, por nervos motores. Fechou? Ainda no sistema nervoso periférico, isso para vocês verem como tem bastante coisa para falar do sistema nervoso periférico, né? Claro que também tem muita coisa para falar do sistema nervoso central, tá? Só que as provas gostam bastante dos assuntos dentro do sistema nervoso periférico. Só que ambos caem bastante nas provas, tá, pessoal? A UEL, inclusive, o vestibular da UEL é uma prova que gosta bastante de sistemas, tá? De fisiologia humana. Inclusive, está entre os conteúdos que mais caem na primeira fase. Então, se liga, viu? Pessoal, o sistema nervoso periférico, ainda dentro dele, eu quero falar do ato reflexo, tá? Do ato reflexo, beleza? Percebam que tem um X aqui no sistema nervoso central, né? Aqui no encéfalo. Por quê? Porque, pessoal, o ato reflexo é uma resposta que o nosso corpo tem que não depende, ou seja, independe, que não depende do sistema nervoso central, tá? Mas como que funciona, Jaguar, essa resposta, então? Então, olha aqui, ó. Percebam que uma pessoa colocou aqui um dedo no prego, tá? E rapidamente, olha só, ela removeu a mão,
tá bom? Rapidamente removeu a mão. Isso aqui poderia acontecer numa panela quente, por exemplo. Você poderia tocar a mão numa panela quente e rapidamente tirar a mão, beleza? Então, o que acontece? Nesse tipo de situação, a gente primeiro recolhe, tá? A nossa mão, o nosso pé, a nossa perna. A gente primeiro tem ação e depois a gente pensa no que a gente fez, beleza? Isso é um ato reflexo. Olha só como que funciona, pessoal. O ato reflexo é o seguinte, ó. O estímulo, né? No caso aqui, o estímulo de dor, ele chega, tá? Por um nervo aferente, por um nervo sensitivo. Beleza? A gente acabou de ver isso, tá? O que aconteceria? Se fosse uma resposta que vem lá do sistema nervoso central, o que era para acontecer? Era para acontecer o seguinte, era para essa informação subir até o sistema nervoso central, o sistema nervoso central ia interpretar essa informação e ia mandar uma resposta, tá bom? Isso aqui, pessoal, demora um pouco mais do que o ato reflexo. Só que o ato reflexo tem a função de defesa, então tem que ser rápido. Ou seja, isso daqui não acontece. Jaguar, o que acontece então? O que acontece é o seguinte, ó. O estímulo veio, né, por esse nervo verde, que é o nervo aferente, e rapidamente, pessoal, a resposta ela é dada pela medula espinal. Beleza? Ou seja, rapidamente a resposta já chega na mão, tá? Ou seja, rapidamente a gente vai retirar a nossa mão do prego, a nossa mão da panela quente, o que seja. Ou seja, pessoal, a resposta veio da medula espinal. Olha que interessante, não veio do encéfalo, tá? Esse tipo de resposta é uma resposta rápida. Essa resposta rápida, gerada pela medula espinal, é chamado de ato reflexo. Beleza? Isso, então, que é o ato reflexo. Legal, né, pessoal? Pessoal, agora nós vamos falar do sistema nervoso periférico somático, tá? Somático. Como assim, Jaguar? Sistema nervoso somático. Ó, aqui vale lembrar uma coisa importante para vocês, tá? Que é o seguinte: o sistema nervoso periférico, ele é dividido em duas porções. Lembram disso? Duas porções, tá? Uma porção é essa que a gente vai ver agora, tá? Essa porção é o sistema nervoso periférico somático, tá? Olha o S aqui de somático, beleza? Então, é sobre ele que a gente vai falar agora, sistema nervoso somático, tá? Também pode ser chamado de sistema nervoso motor, beleza? Sistema nervoso somático. E a outra parte do sistema nervoso periférico é o sistema nervoso periférico autônomo, beleza? Só que a gente vai falar do sistema nervoso periférico autônomo daqui a pouco. Então, agora vamos para o sistema nervoso somático, tá? Vamos falar do sistema nervoso somático, beleza? E, pessoal, o sistema nervoso somático, tá? Ele tem uma junção, ó, do neurônio, que é essa principal célula nervosa, tá? Do neurônio, com as fibras musculares, tá? Então, isso aqui é como se fosse um corte, tá? Do músculo e a gente deu um zoom, a gente tá olhando lá dentro, esse vermelhinho aqui, beleza? Então, isso daqui, ó, é a nossa musculatura, tá, pessoal? É a nossa musculatura. E eu quero que vocês percebam que a nossa musculatura, olha só, esses branquinhos aqui, ó, são núcleos, tá? Então, isso aqui é núcleo, isso daqui é núcleo, tá? Essa bolinha aqui é núcleo, beleza? Então, olha só, as nossas fibras musculares, né, como são formadas por células, tem núcleo, tá? E tem essa estruturinha aqui, ó, essas regiões aqui, muito importante, ó, que são isso daqui, ó. Isso aqui são as estrias. Então, essas linhas são as estrias, tá? São as estrias. Então, a gente chama essa musculatura, pessoal, de musculatura, tá? Esquelética. Por que esquelética, Jaguar? Ué, porque está recobrindo, está em contato com o nosso esqueleto. Então, é uma musculatura esquelética. Só que ela tem estrias. Essas estrias aqui, ó, que eu estou apagando, tá? Que eu pintei aqui de amarelo. Tem essas estrias aqui, ó. Essas estrias cinzas. Então, é uma musculatura esquelética
estriada, porque tem estrias. Musculatura estriada esquelética. Musculatura estriada, por causa das estrias. Esquelética, porque está envolvido com o nosso esqueleto. Fechou? E olha só, pessoal, quando a gente fala do sistema nervoso somático, do sistema nervoso motor, tá? Essa junção aqui dos neurônios com a musculatura estriada esquelética tem um nome. Qual que é o nome, Jaguar? É chamado de unidade motora, tá bom? Então, pode cair na sua prova perguntando, no sistema nervoso somático, a junção dos neurônios com as fibras nervosas, com a musculatura estriada esquelética, tem qual nome? E a resposta é unidade motora. Fechou? Pessoal, então continuando o sistema nervoso somático, é importante a gente saber a função dessa porção do sistema nervoso, tá? A função do sistema nervoso motor, do sistema nervoso somático, que a gente acabou de ver, é a função de movimentação, tá? Então a gente corre, né? Mexendo a musculatura da nossa perna, eu estou falando nesse momento, mexendo a musculatura da minha boca, a gente mexe os membros, mexendo a musculatura, né, do nosso corpo, a partir do sistema nervoso somático, ou seja, da ligação do sistema nervoso, né, aqui o neurônio, tá, com as fibras musculares. Lembra a unidade motora? Então a função do sistema nervoso somático é, pessoal, a movimentação, tá? A movimentação. Guarda isso no coração. Movimentação, sistema nervoso somático, tá? E olha só, pessoal, o controle do sistema nervoso somático é voluntário. Ou seja, eu e você, nós queremos mexer os nossos músculos, os nossos membros, tá bom? Então, é voluntário, tá? A gente quer fazer isso, beleza? E aí, o controle voluntário ele mexe a musculatura estriada esquelética, que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, o que é importante guardar do sistema nervoso somático? Que está relacionado com a movimentação e o controle é voluntário. Isso cai nas provas, tá, pessoal? O controle é voluntário. Pessoal, agora a gente vai ver o sistema nervoso autônomo, beleza? Sistema nervoso autônomo. Então, só para lembrar, a gente está estudando o sistema nervoso e a gente viu que ele tem duas partes, né? Ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso periférico também é dividido em duas partes, né? Em sistema nervoso somático, né? O sistema nervoso motor, que é aquele relacionado, né, com a movimentação, tá, gente? E que o controle dele é voluntário. Então, a gente quer fazer os movimentos, tá bom? É voluntário. E também é dividido aqui no sistema nervoso autônomo, tá? Que pode ser chamado também, pessoal, de sistema nervoso visceral. Sistema nervoso visceral, sistema nervoso autônomo, a mesma coisa, tá bom? Fechou. Agora, a gente vai entrar dentro do sistema nervoso autônomo, tá? E a função do sistema nervoso, né? Na realidade, são as funções vitais, tá? É controlar as funções vitais. Então, está relacionado com o batimento cardíaco, está relacionado com a respiração, com as nossas funções da vida, com as nossas funções vitais, beleza? Olha só, pessoal, uma coisa muito importante do sistema nervoso visceral, por isso que chama, né, sistema nervoso visceral, tá? Por quê? Porque tem as funções vitais, tá? Uma coisa muito importante desse sistema nervoso autônomo é que o controle dele é involuntário. Olha só a pegadinha que as provas colocam, tá? Elas sempre tentam te confundir o somático com o autônomo. Então, presta muita atenção que o autônomo é involuntário e o somático é voluntário. Fechou? Então, pessoal, olha só. Sistema nervoso autônomo, o controle é involuntário, tá? Então, você não fica pensando, agora eu quero bater meu coração, agora eu não quero. Agora eu quero respirar, agora eu não quero. Gente, isso é involuntário, beleza? Sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, olha que legal, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido numa parte que a gente chama de sistema nervoso simpático, tá bom? Sistema nervoso autônomo simpático. E ele também é dividido numa outra porção que é chamado de sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? Então, pessoal, vamos com carinho, olha isso aqui com calma. Sistema nervoso autônomo, né, que tem as funções vitais, que ele é involuntário,
ele é dividido em duas partes. Sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. E agora eu vou falar rapidinho com vocês um pouquinho do sistema nervoso autônomo simpático e do parasimpático. Pessoal, então vamos lá, ó. Vou falar agora do simpático e do parasimpático, né? As duas partes do sistema nervoso autônomo. Pessoal, o sistema nervoso simpático, tá? Ele é responsável por luta e fuga, beleza? Então, quando você está em momento de estresse, tá? Pensa em estresse não como sentimento estresse, mas quando você está num momento adverso, né? Então, pensa você num brinquedo, tá? Num brinquedo radical, beleza? Num parque, tá? Você está no momento de estresse, beleza? E o que está ativado nesse momento é essa porção do sistema nervoso autônomo, que é o simpático. Ou seja, pensou em simpático, pensou em luta e fuga, tá? É a preparação do corpo para luta e fuga em momentos de estresse. Guardou? Já no parasimpático, pessoal, são momentos de relaxamento, de repouso, tá? Por exemplo, você acabou de comer, dá aquela vontade de dormir, dá aquela preguiça. Por quê? Porque o parasimpático, ele está sobressaindo o simpático nesse momento. Por quê? Porque é um momento de relaxamento, de repouso para poder fazer a digestão. Entendeu? A função do parasimpático, pessoal, está envolvido com a manutenção das funções orgânicas, tá? Com as manutenções das funções orgânicas, beleza? Então, relaxamento, repouso, parasimpático. Manutenção das funções orgânicas. Pensou em luta e fuga? Simpático. Momentos de estresse, beleza? Pessoal, vou colocar aqui já os dois, ó. Cada parte do sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático, tem o seu neurotransmissor, tá? Que está em maior quantidade, beleza? Então, é o principal neurotransmissor. O principal neurotransmissor do simpático é a noradrenalina, tá? Pensa lá, ó, pensa que a sua nora, pensa que ela é simpática, beleza? A sua nora, ela é simpática. Noradrenalina é o neurotransmissor do simpático. E a acetilcolina é o neurotransmissor do parasimpático. Aí você fala, pô, Jaguar, o que é um neurotransmissor? Neuro está envolvido com o sistema nervoso. E transmissor está envolvido com comunicação, né? Então, a noradrenalina do simpático e a acetilcolina do parasimpático são transmissores, são moléculas mensageiras químicas envolvidas com o sistema nervoso, tá? Então, são moléculas mensageiras, beleza? Neurotransmissores são moléculas mensageiras envolvidas com o sistema nervoso. Noradrenalina, simpático, acetilcolina, parasimpático. E aí, eu falando aqui de luta e fuga, né, momento de estresse, você pode estar lembrando daquele hormônio famoso, que é a adrenalina, né? Vou explicar rapidinho um pouquinho da adrenalina para vocês. Tudo começa com o sistema nervoso simpático, tá? Esse daqui, ó. O sistema nervoso simpático, pessoal, ele manda uma informação, tá? Para duas glândulas que a gente tem em cima dos nossos rins. Então, esses feijões aqui, ó, que parecem feijões, são os nossos rins. Em cima dos nossos rins, nós temos essas glândulas laranjas. Essas glândulas, tá? São as suprarrenais, beleza? Relaxa que lá na aula de sistema endócrino eu vou falar só dessas glândulas, tá? O importante saber é que o simpático manda uma informação, tá? Lá para essas glândulas em cima do rim, lá para essas suprarrenais, beleza? E aí, essas suprarrenais que vão produzir a adrenalina. E olha que legal, pessoal, a adrenalina, ela é produzida a partir da noradrenalina. Olha que legal, então a partir confundi tudo aqui. A partir da noradrenalina é gerado a adrenalina, tá? E a adrenalina, ela potencializa as funções da noradrenalina. Ou seja, a adrenalina, ela potencializa, tá, a ação de luta e fuga em momentos de estresse. Pessoal, agora nós entramos na última parte da nossa aula, que é falar dos neurônios, as principais células nervosas, tá bom? Então, olha só, neurônios são as principais células do sistema nervoso, beleza? Pessoal, o sistema nervoso, eu não sei se eu falei, mas o sistema nervoso tem a função, tá, de receber estímulos, tanto do nosso corpo quanto do ambiente, processar esses estímulos e gerar uma resposta, tá?
Então, essa é a função do sistema nervoso. É como se fosse a sala de controle, de comando do nosso corpo, tá bom? Isso daqui, pessoal, é um neurônio, tá? Isso aqui é um neurônio e tem neurônios desse jeito aqui também, ó. Qual que é a diferença? A diferença é que esse de baixo, ó, tem essas células aqui, ó, tá? Isso aqui são células aqui, essas células gordurosas, essas células aqui cheio de gordura, amarelinha, tá? Vamos conhecer primeiramente, ó, olhando esse neurônio aqui de cima, as partes do neurônio. Tem essa parte vermelha, essa parte branca, essa parte azul e essa parte amarela. Então, vou colocar o nome de cada partezinha do neurônio agora para vocês. Então, pessoal, coloquei aqui os nomes, tá? Olha só, essa parte vermelha aqui do neurônio é onde chega o estímulo, é onde chega neurotransmissores. Eles chegam aqui, ó, tá bom? Aqui são os dendritos, tá? Aqui, pessoal, em branco, ó, e esse centro branco aqui é um núcleo, tá? Porque lembrando que os neurônios são células, tá bom? Então, aqui tem um núcleo, tá? E essa parte branca é o corpo celular, tá bom? Aí, pessoal, tem essa parte azul. Essa parte azul aqui, que é a maior parte por onde o impulso nervoso caminha, tá? É a maior parte, é chamado de axônio, beleza? É chamado de axônio, tá? E aí, pessoal, tem esse final do axônio aqui amarelo. O final do axônio amarelo, tá? É o terminal axonal, beleza? Terminal axonal ou terminal do axônio, tanto faz, beleza? Então, dendritos, corpo celular, axônio e o terminal do axônio, tá? E aí, pessoal, alguns neurônios, né? Na verdade, vários neurônios do ser humano têm essas células aqui amarelinhas. Essas células amarelinhas, elas formam uma estrutura muito importante. Que estruturas são essas, Jaguar? Essas estruturas são as bainhas de mielina. São as bainhas de mielina. Escrevi aqui para você, ó, bainhas de mielina, tá bom? Qual que é a função da bainha de mielina? Pessoal, o impulso nervoso, tá? O impulso nervoso, que é a comunicação, beleza? Que o sistema nervoso tem, tá? O impulso nervoso é muito mais rápido quando o neurônio tem as bainhas de mielina. Por que, Jaguar, é mais rápido? Meu, presta muita atenção nisso, que isso é muito legal, tá? Por causa das bainhas de mielina, o impulso nervoso, ele começa a saltar. E isso faz com que o impulso nervoso seja muito mais rápido, beleza? Por quê? Porque ele salta. E ele salta por conta das bainhas de mielina, tá? Olha só que interessante. Aqui, pessoal, nessa célula de cima, ó, o axônio aqui não tem bainha de mielina, tá? Então, o impulso nervoso ele é mais lento. Por que, Jaguar, que ele é mais lento? Porque não tem a bainha de mielina, beleza? Então, bainha de mielina faz com que a resposta nervosa, o impulso nervoso, seja mais rápido. Por quê? Porque o impulso nervoso, ele salta, beleza? Pessoal, quando a gente está falando dos neurônios, uma coisa muito importante que as provas adoram cobrar e que talvez você já até tenha ouvido falar é sobre as sinapses, tá? As sinapses. Jaguar, o que são as sinapses? As sinapses, pessoal, são as comunicações, tá? Entre um neurônio com outro neurônio. Ou é uma comunicação de um neurônio com células musculares, ou é a comunicação de um neurônio com células glandulares, células que formam glândulas, tá bom? Então, olha só, a sinapse é a comunicação de um neurônio com outro neurônio, de um neurônio com células musculares ou de um neurônio com células de glândulas, beleza? E aqui, pessoal, ó, tem dois neurônios, tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui tem dois neurônios. Aqui tem um neurônio A, o finalzinho, ó, que é o final de um axônio, tá? De um neurônio A. E aqui é o começo de um neurônio B. Beleza? Neurônio A e neurônio B, tá? Aqui, ó, é um dendrito, tá? Um dendrito, só que eu dei um zoom nele para ele ficar bem gordinho, bem grandão, para a gente conseguir ver melhor, tá bom? E aqui, ó, é um final, é um botão do axônio, é um final do axônio, tá? O que acontece? Acontece o seguinte, pessoal. É assim que se formam as sinapses. Ó, deixa eu pegar uma cor aqui, pegar o vermelho, tá? Aqui no final desse axônio, aqui nesse botão, ó, é gerado, tá? É liberado aqui, ó, os neurotransmissores em vermelho. E esses neurotransmissores, olha só, eles caminham aqui nessa fenda. O que é fenda? Fenda é esse buraco aqui, ó. Caminha nessa fenda, nessa direção aqui, ó.
ou seja, caminha esses neurotransmissores desse final do axônio para esse dendrito de outro neurônio, tá? Então, a comunicação se dá por esses vermelhinhos. Esses vermelhinhos, pessoal, são neurotransmissores, tá? São moléculas químicas. E isso daqui que eu acabei de mostrar para você, essa comunicação aqui, é as sinapses, tá? E, pessoal, percebam que os neurônios não se tocam. Percebam que tem uma fenda, um buraco entre eles. E por essa fenda passam os neurotransmissores, que podem ser noradrenalina, acetilcolina, o que eu já falei para vocês, tá? Essa comunicação são as sinapses, beleza? E esse buraco aqui são as fendas sinápticas, as fendas sinápticas. E esses vermelhinhos aqui são os neurotransmissores. Essa comunicação são as sinapses. Aí, pessoal, para finalizar, agora eu prometo, eu vou finalizar a nossa aula, tá? Ainda dentro de neurônios, eu preciso falar do impulso nervoso. Isso aqui provavelmente vai ser a parte mais difícil da aula, tá? Então, dá uma concentrada, se você estiver cansado, dá uma pausinha, vai lá tomar uma água e volta, tá? Vamos entender o impulso nervoso. O impulso nervoso, pessoal, ó, parece difícil a primeira vez que eu vou ler aqui, mas daqui a pouco vai ficar fácil que eu vou explicar. Mas olha só, o impulso nervoso é uma onda de despolarização, tá? Então, ele é uma onda de despolarização. É uma onda de despolarização causada por uma diferença de cargas. Por uma diferença de cargas. E essas cargas viajam ao longo da membrana do axônio. Nossa, né? Parece que eu falei grego. Então, vamos com calma. Olha só. Nessa imagem, pessoal, a gente consegue, né, ver o que é o impulso nervoso, tá? O impulso nervoso, beleza? Talvez você já tenha visto o vídeo, né, dele passando, dele caminhando pelo neurônio, não é? Vamos ver o impulso nervoso. Primeiro, ele é uma onda de despolarização, ou seja, vem o estímulo aqui no dendrito, né? A gente acabou de ver o estímulo chegando pela sinapse, vem o estímulo, tá? E gera uma onda de despolarização. Uma onda, pessoal, que caminha sempre nesse sentido. Sempre no sentido do dendrito para o axônio. Do dendrito para o axônio. Nunca o contrário. É sempre nesse sentido, de dendrito para axônio. Onda de despolarização. Essa onda de despolarização ela é causada por uma diferença de cargas. Ou seja, diferença de cargas, positivo e negativo. Está começando a fazer sentido, né? Presta atenção, pessoal. Fora dos neurônios, ó, fora da célula, é positivo. E dentro dos neurônios é negativo. Fechou? Fora é positivo e dentro é negativo, tá? O que acontece? Acontece que ao longo do axônio vai trocando. Então, nessa região, o negativo fica para fora e o positivo para dentro. Depois vem para cá. Nessa região, o negativo fica para fora e o positivo para dentro. Beleza? Depois vem nessa região, o negativo vai para fora, o positivo vai para dentro. Depois nessa região, o negativo vai para fora e o positivo para dentro. Ou seja, você viu que caminhou? Caminhou, né, aqui. Ou seja, isso é a diferença de cargas, tá? A carga ela vai mudando ao longo do axônio. Isso é o impulso nervoso. Jaguar, mas como que essa onda de despolarização, esse impulso nervoso, ele acontece? Acontece da seguinte forma, ó. Eu falei, né, que numa região aqui muda a carga, ou seja, o negativo que estava aqui dentro fica aqui fora e o positivo que estava aqui fora fica aqui dentro. Percebam, pessoal, que é isso que aconteceu. E por que isso aconteceu? Porque entra sódio, tá? O íon sódio, beleza? O íon sódio está aqui fora, aqui, ó. O íon sódio está aqui fora. Como o íon sódio ele é positivo, ele está aqui fora, então aqui fora fica positivo. No momento que ele entra dentro do axônio, ele é positivo. Então, aqui dentro fica positivo e aqui fora fica negativo. Isso vai acontecendo ao longo de todo o axônio. Olha só que interessante, beleza? Por isso que aqui vai mudando de carga, tá? Só que se você perceber, depois que mudou de carga, né? Aqui atrás voltou ao normal. Voltou a ser positivo fora e negativo dentro. Por quê, Jaguar? Por quê? Porque bombas jogaram potássio para fora e alguns sódios também para fora, beleza? Isso só para voltar ao normal, tá? Então, olha só. Quando muda, ou seja, o positivo mudou com o negativo e o negativo mudou com o positivo, a gente chama isso de
Despolarização. Então, aqui despolarizou, depois aqui despolarizou. Isso é um impulso nervoso, uma onda de despolarização. Olha que legal, porque entrou sódio. Quando aqui volta ao normal, beleza? Quando aqui volta ao normal, ou seja, ficou positivo aqui fora e negativo aqui dentro. Voltou ao normal. O nome disso é repolarização. Repolarizou, voltou ao normal. Por que voltou ao normal? Porque foi jogado para fora potássio positivo e sódio positivo. Beleza, pessoal? Eu sei que isso é difícil, tá? Vamos ver aqui, ó, mais a fundo. Vamos dar um zoom aqui. É dentro do axônio, tá? O porquê que despolarizou, aqui ó, despolarizou, porque entrou sódio, tá bom? Entrou sódio. E o porquê que repolarizou? Repolarizou porque saiu potássio. Fechou, pessoal? Eu sei que essa parte é difícil, mas é isso aí, tá? Veja de novo, veja com carinho, porque impulso nervoso cai bastante nas provas, tá, gente? Pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado por assistir até o final. Um forte abraço, valeu e fui!